obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 verso 22 por Sproul. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Corondeu era um dos gritos de guerra da reforma protestante do século XVI. A expressão de duas palavras significa literalmente perante a face de Deus. A ideia é que, mesmo que a face de Deus seja invisível, vivemos cada segundo da nossa vida perante a sua face. Não podemos vê-lo, mas ele pode nos ver. Precisamos cultivar um tipo de consciência de Deus em que percebemos que tudo o que fazemos é feito perante a face de Deus. Quando tive de pregar pela primeira vez na presença do meu mentor John Gestiner, fiquei muito intimidado. Eu estava excessivamente nervoso por causa da sua presença na congregação. Confessei isso a ele, e, quando ele me perguntou o motivo, eu disse: estou com medo de cometer alguma gafe teológica ou algum erro exegético e envergonhar não só a mim mesmo, mas também a igreja. Ele respondeu: por que você deveria ter tanto medo de pregar na presença de homens, se Deus ouve cada palavra que você diz? Pedro vem nos chamando para termos consciência de estarmos vivendo a nossa vida perante a face de Deus. Corondeu inclui não só a noção de viver perante a face de Deus, mas também de viver sob a soberania de Deus e para a glória de Deus, perante sua face, sob sua autoridade e para sua glória. Isso capta a essência da vida cristã. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 verso 22. Essa passagem nos fornece muito material para reflexão. Pedro dá a entender que nossa alma é purificada por meio da obediência, e a razão pela qual falhamos em obedecer devidamente a Deus é que nossa alma ainda não foi purificada. Normalmente pensamos que a purificação da alma acontece para que obedeçamos a Deus, mas aqui, surpreendentemente, o apóstolo nos diz que a purificação não ocorre apenas para a obediência, mas também por meio dela. Quanto mais nossa alma se empenhar na obediência, maior será a purificação que ocorre, e, quanto mais nossa alma é purificada, maior é também a nossa obediência. Não se trata de um círculo vicioso, mas um círculo glorioso no qual a obediência alimenta a purificação e, simbioticamente, a purificação alimenta a obediência. O conceito de obediência é de suma importância à mensagem do Novo Testamento. Na Andreus, depois de fazer a leitura das Escrituras, costumo citar as palavras frequentemente usadas por Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outra passagem, o Novo Testamento nos diz que devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1 verso 22. No grego, há um jogo de palavras entre os verbos ouvir e obedecer. Em grego, o verbo ouvir é akon, do qual deriva nossa palavra acústica. O verbo que significa obedecer é a palavra grega porkon. Essas palavras gregas possuem raízes semelhantes. A segunda palavra, obedecer, simplesmente repete o verbo ouvir e acrescenta a ele o prefixo po, que, na nossa língua, veio a assumir a forma de hiper. Crianças podem ser hiperativas, o que significa que elas são mais ativas do que outras. Então, no grego, a palavra obedecer significa simplesmente hiperouvir, ou seja, ouvir além da simples experiência sensorial de um som que alcança nossos nervos auditivos e então é processado pelo cérebro de modo que passamos a ouvir algo. A audição que Deus espera do seu povo significa ouvir não só com os tímpanos, mas com os ouvidos da alma. Esse tipo de audição provoca a transformação na nossa vida, que se manifesta em obediência. A obediência da qual Pedro fala é a obediência à verdade. Nossa cultura se opõe à noção de uma verdade objetiva, e essa antipatia está arraigada e fundamentada na hostilidade fundamental à própria verdade da humanidade caída. As pessoas não querem que a verdade seja objetiva. Não queremos que a verdade se imponha à consciência porque a verdade é, por natureza, nossa inimiga e não queremos nos submeter a ela, ou, como diz Pedro, não queremos obedecer a ela. A tragédia da humanidade caída é que tendemos a obedecer à mentira, ao que é falso, mas a purificação da nossa alma vem por meio da obediência à verdade. Não basta simplesmente ouvir a verdade. Não basta nem mesmo recitar a verdade dos credos. Não basta afirmar que concordamos com as proposições da verdade. Pedro diz que há um passo além,
que consiste em obedecer à verdade. Essa obediência ocorre por meio do Espírito. Pedro está falando aqui daquele processo de crescimento e desenvolvimento na vida cristã que nós chamamos de santificação, que depende da atividade da influência energizante do Espírito Santo. Jamais obedeceremos à verdade de Deus sem o poder, a graça e a assistência do Espírito. Estamos vivendo em tempos estranhos no que diz respeito ao modo como a igreja funciona. Nós nos emaranhamos num desejo ardente de encontrar um modo para nos relacionar com uma cultura que foi imunizada contra o cristianismo. Tentamos encontrar novos métodos para alcançar os perdidos. A motivação é justa, pois devemos ter compaixão dos perdidos. O perigo surge quando perguntamos aos perdidos como eles querem ir para o reino de Deus, como eles querem adorar a Deus e como querem ouvir a palavra de Deus, para então inventar um método que satisfaça seus gostos e suas preferências. Isso é fatal. Mais cedo ou mais tarde a igreja precisa voltar a confiar no método de Deus de fazer a obra de Deus, pois a Bíblia nos dá um plano para o evangelismo. Ela nos fornece um plano para alcançar os perdidos e para gerar crescimento espiritual entre o povo de Deus. Para esse plano não é necessário ter conhecimentos de um engenheiro espacial ou de alta tecnologia. É um plano que, segundo Deus, não deixará de dar frutos. Ele é realizado por meio da proclamação da palavra de Deus, que, como Pedro afirma aqui, transforma vidas e purifica almas por meio do poder do Espírito Santo. Deus estabeleceu uma igreja, uma comunhão e comunidade de cristãos que se reúnem para apoiar-se, edificar-se e encorajar-se mutuamente. A igreja deve ser um grupo que, quando reunido, vivencia um tipo extraordinário de amor. A graça que vem por meio da pregação da palavra é confirmada pelos sacramentos que Cristo deu à sua igreja e é fortalecida pela disciplina da oração, tanto pessoal quanto comunal. Não importa o que façamos para tomar a mensagem atrativa para o mundo caído, nunca devemos negociar esses métodos bíblicos fundamentais da adoração, da pregação, do evangelismo e do crescimento espiritual. A natureza constituinte do ser humano não mudou com o surgimento da geração X, tampouco mudou com a geração pós-guerra, os chamados baby boomers. A televisão muda a cultura, e a tecnologia transforma a maneira de fazer as coisas, mas a natureza fundamental da nossa humanidade permanece a mesma desde que Deus criou Adão e Eva. O caminho para o coração passa pela mente, de modo que um cristianismo irracional na verdade nunca produz a purificação da alma. A purificação da alma ocorre por meio da obediência à verdade da palavra de Deus por meio do Espírito de Deus. Não há substitutos ou atalhos para isso. Não há santificação em 3 passos simples. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22. Obediência à verdade. Por Sproul.